Olá pessoal, eu sou o Marcelo, sou desenvolvedor aqui na NS Tecnologia e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da utilização de DLLs e APIs REST. Bom, quem já trabalhou ou conhece um pouco sobre essas tecnologias sabe que tanto na teoria quanto na prática elas podem ser bem diferentes. Mas dependendo da forma como a gente utiliza cada uma delas, a gente pode suprir uma necessidade que é bem comum no desenvolvimento de software, que é o acesso a recursos que precisam ser compartilhados entre diversas aplicações. Então o objetivo desse vídeo não é aprofundar os conhecimentos sobre o que é uma DLL e o que é uma API, mas com base nessa característica que elas têm em comum, fazer um comparativo das vantagens e desvantagens ao utilizar cada uma delas para suprir essa necessidade quando a gente precisa compartilhar recursos entre as aplicações. Mas antes da gente fazer essa comparação, vamos fazer um resumo sobre cada uma dessas tecnologias, começando pela DLL então. Bom, o uso de DLLs é tão comum no desenvolvimento de software que provavelmente todo o desenvolvedor já utilizou algum dia ou utiliza DLLs no desenvolvimento das suas aplicações. Mas só para a gente fazer um resumo e poder entender, uma DLL a gente pode entender por um conjunto de funcionalidades, métodos e recursos que são escritos à parte de uma aplicação e ficam disponíveis para ser utilizados por outras aplicações. Por exemplo, digamos que eu vou trabalhar com criptografia de XML em duas aplicações que eu estou desenvolvendo. Em vez de eu ter exatamente o mesmo código responsável por fazer a criptografia dentro do projeto A copiado no projeto B, eu posso simplesmente pegar essas funcionalidades, métodos que eu utilizo para fazer a criptografia, jogar para dentro de uma DLL e fazer uso dessa DLL dentro das duas aplicações. Assim eu vou ter todo o código em apenas um local e isso vai facilitar depois para eu fazer a manutenção e a atualização do código. Dito isso, vamos entender o que é uma API REST. Bom, o conceito de API REST ele é muito mais amplo do que eu vou trazer aqui, mas só para facilitar o entendimento e também para a gente poder atingir o objetivo desse vídeo, a gente pode entender como uma API REST uma aplicação que está rodando na nuvem e que possui diversas funcionalidades e recursos também que podem ser acessados por outros softwares, mais ou menos parecido com a DLL. Mas como eu falei antes, na prática, o uso e a implementação dessas duas tecnologias são bem diferentes, por mais que elas possam soar parecidas. E eu vou citar agora três das principais diferenças que a gente pode destacar entre essas duas tecnologias. A primeira diferença é que para que uma aplicação possa utilizar os recursos de uma DLL, os dois precisam estar necessariamente na mesma máquina ou, em alguns casos, no máximo na mesma rede. Isso cria uma certa dependência entre os dois, vamos chamar de física, porque eu não consigo levar o meu software para uma máquina, a minha aplicação para um determinado computador, sem que eu leve junto as DLLs que eu utilizo. Já quando a gente fala de API REST, e lembrando que a gente está definindo aqui a API REST como uma aplicação rodando na nuvem, o acesso aos recursos e às funcionalidades dessa API geralmente vão ser feitos utilizando requisições HTTP. Isso significa que basicamente eu vou trabalhar com um sistema de pedidos e respostas entre a minha aplicação e a API ou as APIs que eu estou utilizando, e esses pedidos e respostas vão ser encaminhados através da minha rede de internet. Com base nisso, a gente pode resumir a primeira diferença dizendo que enquanto as DLLs fornecem recursos de forma desacoplada só da aplicação, as APIs fornecem recursos e funcionalidades desacoplados tanto da aplicação quanto da máquina onde a aplicação vai estar rodando. A segunda diferença que eu posso citar é que todo o processamento feito por uma DLL vai utilizar o hardware da máquina onde ela está hospedada. Como eu citei na primeira diferença, geralmente a DLL e a aplicação vão estar na mesma máquina. E dependendo do recurso que a gente está utilizando dentro dessa DLL, a gente pode acabar tendo um problema de performance. Por que de performance? Porque além de processar as demandas da DLL, o hardware da máquina vai ter que se dividir para processar também as demandas da aplicação e fora as outras aplicações que estão rodando ali naquele momento também. Se esse hardware não for potente o suficiente para trazer uma performance nesse processamento e o que estiver sendo processado for algo que vai demandar um processamento maior, a gente pode acabar tendo uma lentidão no processamento geral das informações. E isso vai afetar diretamente a performance da nossa aplicação. Já quando a gente fala de API REST, como a API do nosso exemplo, ela está rodando num servidor na nuvem, e isso é comum a praticamente toda a API REST. Então todo o processamento do recurso que a gente está utilizando dessa API vai ser feito usando o hardware do servidor onde a API está hospedada. Isso vai deixar o hardware da minha aplicação cliente livre para processar só as demandas da minha aplicação
e do sistema operacional que mais estiver rodando ali, mas o recurso em si vai estar sendo processado em uma máquina separada e não vai afetar na performance da nossa aplicação. Então a gente pode resumir essa segunda diferença dizendo que, enquanto eu uso DLLs, eu vou ter que dividir o meu hardware para processar as demandas das DLLs e da minha aplicação, e se eu estiver utilizando APIs, o processamento da API vai ficar exclusivamente por responsabilidade do servidor que está hospedando, e a minha aplicação vai ter mais recursos disponíveis para processar o que ela precisar. E a terceira e última diferença é sobre os processos de atualização. Como eu falei na primeira diferença, sempre que eu levo o meu software para uma nova máquina, eu tenho que levar junto as DLLs que eu estou utilizando. Num cenário onde eu tenho a minha aplicação rodando em 100 ou 200 máquinas diferentes, se eu precisar atualizar uma ou mais DLLs que eu estou utilizando, eu vou ter que fazer isso em cada uma dessas máquinas. E mesmo com o processo de atualização automática, a gente pode ter alguns problemas nessa atualização, e se ocorrer algum problema, talvez eu precise resolver em uma ou mais, às vezes até em todas essas máquinas. Já quando a gente fala de APIs REST, geralmente eu vou ter que fazer essa atualização em apenas um local, que é o servidor onde essa API está rodando. E se eu tiver algum problema na atualização dessa API, eu vou ter um processo de reparo muito mais rápido e muito mais fácil, porque eu vou precisar mexer também em apenas um local. E isso também vai tornar o processo de atualização muito mais transparente para quem está consumindo essa API. E então a gente pode resumir essa terceira diferença dizendo que o processo de atualização de APIs tende a ser muito mais prático e muito mais transparente do que o processo de atualização de DLLs, que podem acabar trazendo algum tipo de problema por N fatores. Bom, aqui a gente termina a nossa comparação, e o objetivo desse vídeo não foi dizer que utilizar APIs sempre vai ser melhor do que utilizar DLLs, ou o contrário, mas que existem casos específicos onde eu posso utilizar cada uma dessas tecnologias. O ideal é a gente pensar se aquilo que a gente está precisando realmente vale a pena ser colocado dentro de uma DLL, ou se vale a pena ser colocado dentro de uma API com base nessas diferenças que a gente citou aqui. Pensando justamente nessas e outras questões, é que a NS Tecnologia oferece integrações para a emissão de documentos fiscais eletrônicos via API REST. As nossas APIs estão alocadas em servidores de alta performance e disponibilidade, e atualmente nós temos um tempo médio de autorização de documento fiscal eletrônico em 570 milissegundos. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, e também atualizações sobre a área de documentos fiscais eletrônicos, basta você acessar os links que estão na descrição desse vídeo e também se inscrever no nosso canal.